Olá pessoal, bom dia. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Como é agradável, né, poder ver transformação de vida, principalmente daquelas pessoas que nos são mais próximas. Como vimos no domingo passado, a transformação de vida daquele etíope e de como a palavra do nosso Deus opera nos corações. No texto de hoje, registrado no capítulo 9, verso 1 a 19, iniciaremos a história de uma grande transformação de vida de um homem escolhido por Deus. Este é Saulo de Tarso, e já comentamos anteriormente ser um homem dedicado em suas ações, e quando ele percebe que os cristãos continuavam praticando coisas que ele acreditava que eram uma transgressão à lei, ele busca para si a responsabilidade dessa perseguição mais acirrada aos discípulos, como podemos ver nos versos 1 e 2, que diz: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Não sei se é assim com você, mas quando estamos planejando algo, não paramos de pensar naquilo. E às vezes perdemos o sono nos nossos planejamentos. E sinto isto na vida de Saulo. Quando a palavra diz que ele respirava ameaça de morte, imagina a abnegação dele em fazer o que ele achava que era certo. Essa abnegação era tamanha que ele não conseguia parar de pensar naquelas coisas. Encontrei um texto na internet que retrata quem era Saulo. Diz assim o texto: israelita orgulhoso, alma de fogo e coração íntegro. Ainda jovem, quando era conhecido apenas pelo seu nome de judeu de Saulo, ele se dedica com sagrada paixão ao serviço de Deus, observando rigorosamente a religião de seu povo. Educado na cidade de Tarso e instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei, zelador de Deus. Saulo fora educado para ser fariseu, moldado intimamente por uma tradição à lei, que o judaísmo conservava fanaticamente, impulsionado pelo entusiasmo impetuoso da mocidade, abrasado em ânsias de proselitismo próprios do judeu, julgou que tinha missão religiosa para cumprir, combater o cristianismo até destruí-lo, por considerar essa religião uma traição ao judaísmo. Perseguia os seguidores de Cristo porque eles tinham abandonado a lei mosaica para seguir um tal Jesus, sobre o qual um monte de fanáticos cristãos pregavam e diziam que havia ressuscitado dos mortos. Vemos aí a imagem de um jovem íntegro e um bom soldado, que não tomava uma atitude por si só. Quando ele pede cartas ao sumo sacerdote, ele se coloca debaixo de uma autoridade para cumprir a sua missão, que era perseguir aqueles que eram do caminho. Entendo que a convicção dele era tamanha que nem citava o nome de Jesus, e sim daqueles que seguiam o caminho. Quer dizer, falando daquelas coisas que Jesus ensinou. Mas tal como aconteceu com o etíope e vários outros, Deus providenciou meios tanto para proteger o seu povo, como de transformar aquele homem. E quando ele estava a caminho de Damasco, o próprio Jesus se dirige a ele, como dizem no texto, seguindo ele estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. No meu entendimento, quando a palavra diz que ele caiu por terra, foi Deus mostrando para ele que a sua vida terrena, seu orgulho, sua autoridade terrena, de nada valia na presença de Deus, e que agora teria que receber as orientações de outras pessoas que diriam o que deveria fazer. E Saulo ele fica ali em Damasco por 3 dias sem enxergar, e neste período nada comeu e nada bebeu. Fica imaginando o que passava em sua cabeça de como seria a sua vida a partir daquele momento, sem poder ver e fazer as coisas que era acostumado a fazer.
Mas os planos de Deus para a sua vida eram maiores e envia Ananias para que pusesse as mãos sobre ele para que recuperasse sua visão. A princípio, Ananias questiona ao Senhor. Parafraseando Ananias, eu creio que ele disse mais ou menos assim: o senhor tem certeza? Não é melhor deixar ele desse jeito, não? Olha, ele é um perseguidor de cristão. O senhor sabe, né? Ele tem até cartas dando poder para prender e matar o seu povo. Lógico que o texto não está escrito assim. Ananias, com a sua mente finita, não enxergava algo diferente de querer apenas proteger os cristãos naquele momento. E para ele, o que Saulo estava sofrendo naquele momento era merecido pelas suas ações. Mas Deus, que é onisciente, tinha um plano traçado na vida de Paulo e responde a Ananias: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Olha, Ananias, onde vocês não podem entrar, ele vai poder e vai levar a minha palavra, pois ele foi criado e instruído no meio deles e vai ser instrumento de transformação na vida daquele povo. O que nos leva a entender que Deus não é propriedade particular de alguns. Ele reina sobre todos e para todos. Mas como uma ressalva, né? Para todo aquele que crê. Então é necessário que recebamos o entendimento e que passamos a crer naquele que nos salvou. Ananias, cumprindo a vontade de Deus, ora pela vida de Saulo, e ele recupera sua visão, recebe o poder do Espírito Santo e é batizado. Depois disso, ele volta para sua casa e fica tudo bem? Não. Ele permanece alguns dias ali com os discípulos, agora recebendo a instrução de Deus para a sua vida, aprendendo daquele Jesus que ele tanto perseguia. Temos que tirar algumas lições para as nossas vidas. E por mais que as pessoas se levantem para tentar contra a obra de Deus, no momento certo, o próprio Deus se coloca essas pessoas no seu devido lugar, podendo até usar como objeto do seu louvor. E não cabe a nós julgamentos a respeito. E Jesus é a luz que brilha sobre todos e sobre todas as coisas. É essa luz que devemos proclamar para retirar a cegueira espiritual das pessoas. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender desta forma e buscar a cada dia servir a esse nosso Deus. Um bom domingo para você. Pega o texto aí, confira se está certinho e vamos tomar o nosso cafezinho. Está muito gostoso, viu? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.